Olá, irmão, seja bem-vindo a marcoteles.com. Estamos aqui no canal hoje para começar a analisar as revistas da Escola Bíblica Dominical das igrejas batistas, especialmente da Igreja Batista da qual eu faço parte. Nessa igreja, adotamos algumas revistas e às vezes vemos coisas boas e coisas não tão boas nas revistas. Por quê? Porque as revistas são apenas revistas. São meros comentários, e comentários muito superficiais, ao passo que a Bíblia Sagrada é que é a base de confiança. Você nunca deve confiar na revista de uma escola bíblica dominical, pois essa revista ela pode inclusive contradizer o que diz a Bíblia. Por quê? Porque a revista é a opinião de seu autor, a opinião daquela pessoa conforme ele estudou ou conforme aprendeu. Entretanto, nem sempre as pessoas estudam as coisas mais acertadas e nem sempre aprendem as coisas mais acertadas. E isso, inclusive, acontece conosco também, comigo e com você. Então, portanto, eu vou analisar essas revistas de escola dominical, mas não significa em momento algum que eu esteja hostilizando os autores da revista quando eu discordar deles. Porque a revista da Escola Bíblica Dominical não é a base de nosso ensino bíblico. A base de nosso ensino bíblico é a Bíblia Sagrada em si, e não a revista, certo? Então, vamos tomar cuidado com algumas coisas, de repente, que transformamos a escola bíblica em escola revística dominical. É a escola da revista, mas não é. É a escola da Bíblia. A revista é só uma ajuda, mas uma ajuda que pode, até em alguns momentos, atrapalhar com ideias que estão um tanto quanto além ou aquém do que esperamos, certo? Então vamos analisar a revista Palavra e Vida, da revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Essa aqui é do ano 13, número 50, do trimestre de julho, agosto e setembro de 2016. A revista, o título é O Diário de um Sábio, falando sobre o livro de Eclesiastes. O autor é pastor Diego Nunes Araújo. A primeira lição é a lição 1, essa lição aqui. A lição que trata sobre com a palavra o sábio. Ela faz uma introdução a Eclesiastes. Do Mendes, e também tem cursos de extensão universitária na área de ética e ciência política da USP, Universidade de São Paulo, e além de formação em psicanálise clínica e escola de psicanálise coinonia. E escreveu alguns livros chamados Essa Tal Felicidade, a Contraditora, Felicidade do Cristo, a Contraditora, Essa Tal Felicidade, a Contraditória Felicidade do Cristo, publicada pela editora Autografia. Outro livro também, As Sete Igrejas do Apocalipse, Mensagens Modelos às Igrejas Brasileiras do século XXI, publicado pela editora Fonte Editorial. E outro ainda, Guia Politicamente Incorreto sobre Jesus, por um Evangelho Solidário à Condição Humana, publicado pela Think Free Publisher. E escreve ainda para as revistas Diálogo e Ação e Atitude da Convenção Batista Brasileira e é editor-chefe da Think Free Publisher, um novo conceito editorial. Exerce o ministério pastoral há 6 anos, atualmente é pastor titular na primeira igreja batista em Parque, Suécia, Belfort Roxo. É casado com Gabriele, pai da princesa Alice, dono do Theo, e um Shih-Tzuki. Que negócio é esse? Bem divertido. Deve ser um cachorro, né? Então vamos lá. Nós vimos aí o currículo do nosso autor e vamos analisar as coisas agora que ele escreveu para ver o que podemos aproveitar de suas lições. A primeira lição é a lição 1, essa lição aqui. A lição que trata sobre com a palavra o sábio. Ela faz uma introdução a Eclesiastes. Então eu vou ler alguns capítulos, ou melhor, alguns parágrafos, e vou comentar aquilo que for interessante.
A primeira coisa que o pastor Diego nos diz aqui, Diogo. A primeira coisa que o pastor Diego nos diz, na verdade, é sobre a origem do termo Eclesiastes. Eclesiastes vem da palavra hebraica koelê, e essa palavra significa aquele que anuncia, como se fosse um arauto ou pregador. Na verdade, a proclamação do Evangelho é uma proclamação como se fosse de um arauto, de forma que essa proclamação possa ser ouvida com meditação e com respeito. E ele coloca um ponto de vista que nós devemos tomar muito cuidado. Esse ponto de vista, ele diz que o texto de Eclesiastes pode ter sido escrito por Salomão ou não. O pastor Diego nos diz que o livro de Salomão foi escrito entre 300 e 200 a.C., o que implicaria no período do exílio judaico, do exílio dos hebreus. Entretanto, esse exílio hebraico ele vai ter uma conotação um tanto quanto complicada, porque disse que dentro desse exílio ele ocorre por volta de 200 e 300 a.C., sendo que o reinado de Salomão ocorreu lá por volta de menos de 700 a.C., 800, 900. Então nós vemos aí que há uma discrepância grande na distância entre a escrita de Salomão e a escrita adotada pelo autor, pelo menos a que ele cita aqui. Ele não cita outra vertente, mas ele cita essa. Acredita-se, segundo os teólogos que pregam a teologia liberal, né? A teologia liberal é uma teologia onde se prega muito a razão. Tudo deve ser buscado pela razão e através da razão deve-se até questionar a Bíblia e não se encarar a Bíblia como a verdade revelada de Deus, como palavra de Deus, mas como alguma coisa que a gente entende como palavra de Deus. É mais ou menos isso a teologia liberal. Esses teólogos liberais criaram uma teoria de que deve-se analisar a Bíblia a partir de um contexto meramente linguístico, né? Fazer uma crítica linguística. E quando eles fazem essa crítica linguística, eles entendem, não sei por que cargas d'água, que os textos bíblicos foram escritos todos na mesma época. Então, quando alguém diz que um texto bíblico foi escrito entre 200 e 300 a.C., no período, na verdade, do silêncio profético, este alguém está dizendo que esse texto, segundo essa teoria, chamada teoria GEDP, esse texto é um texto falsificado. Ele está dizendo que esse texto é uma farsa piedosa, criada por sacerdotes para resolver um problema político do povo. E trazer o povo novamente, o povo judeu, na verdade, novamente para uma situação política onde se identificasse. Entretanto, isso é perigoso, porque isso nega a autoria do texto e automaticamente nega a própria autenticidade do texto, porque se bota uma distância tão grande, de mais de 500, 600 anos entre um e outro, fica difícil. Então devemos tomar cuidado com isso, e muito cuidado. É interessante que a gente veja que essa ideia de que o povo estava também ali naquele momento saindo do exílio, tendo sido oprimido, também traz uma conotação ideológica, muito próxima ao marxismo. Devemos tomar cuidado também com esse tipo de colocação. Analise, primeiro, Eclesiastes não foi escrito em 200 ou 300 a.C., foi escrito muito antes por Salomão. Não coloque isso em dúvida na sua classe da IBD, porque textos já foram encontrados, textos antigos, manuscritos antigos, que já comprovam que essa teoria GEDP é uma teoria totalmente furada. Então não adote esse tipo de argumento como o nosso autor adotou aqui. Não concordo com ele, mas vamos respeitá-lo, mas não concordo. Ele continua dizendo ainda que nesse período aqui, ele fala dos reis ptolemaicos, que foram reis que vieram muito depois dos assírios, babilônios e persas. São os reis descendentes praticamente de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou o mundo antigo, criou um grande império,
e depois deles vieram outros reis, se dividiram entre os persas e os que ficavam mais para o Egito. E nesse império existiam os ptolemaicos. E esses ptolemaicos era um desses grupos, o grupo mais para o Egito, se não me engano. E esse grupo, segundo ele, oprimia os judeus. Ah, tá, oprimia. Mas não era no tempo de Eclesiastes. Porque quando ele joga Eclesiastes para 200 e 300 a.C., isso vai fazer com que Eclesiastes satisfaça necessidades ideológicas de uma política, inclusive anticristã. Não digo nem que o pastor Diego tenha feito isso de propósito, mas é uma coisa que deve ser pensada, inclusive por nossa Convenção Batista. Não estou dizendo também para você que eu vou escrever uma revista melhor do que a dele. Não, mas pelo menos temos que avaliar o que está sendo publicado e saber qual é a corrente teológica que a nossa igreja adota, certo? Porque se os batistas querem adotar uma corrente teológica liberal, a convenção deve dizer isso abertamente e não colocar nas revistas e entregar para as igrejas. Diga para os pastores da convenção, a Convenção Batista Fluminense e brasileira também, qual é a linha teológica que eles estão adotando. São, na verdade, ortodoxos ou são liberais? Ou são politicamente corretos, como se diz? Devemos tomar cuidado com isso. E ele começa aqui falando sobre impostos em Eclesiastes, né? Impostos colocados por povos estrangeiros. Entretanto, há um grande erro aqui, porque esses impostos que ele pode estar querendo tratar refeririam-se aos impostos impostos pelo próprio Salomão. Salomão, quando tomou o reino, o povo pediu: ó, Salomão, tira a carga de impostos sobre nós, porque seu pai colocou muitos impostos sobre nós e queremos que você diminua para que tenhamos um fôlego. Porque no reinado dele foram feitas muitas conquistas, houve muitos gastos e o povo contribuiu muito. Salomão o que faz? Ele pergunta aos idosos, os idosos dizem: isso mesmo, diminua o imposto. Quando ele pergunta aos amigos deles, aqueles bajuladores que viviam com ele a juventude, dizendo: não, aumenta o imposto, diga que o seu dedo mindinho é maior, mais forte do que os lombos do seu pai. E mostre a ele que você tem pulso. Na verdade, era isso que queriam. Então, esses impostos aqui não tem nada a ver com persas ou com qualquer outra coisa. Tem a ver com Salomão mesmo, judeu mesmo, imposto jogado sobre os judeus. Outra coisa que o autor também diz é que havia movimentos econômicos naquele período. Esse movimento econômico decorrente desses impostos e de exploração, de opressão, né, que teria feito com que as pessoas se tornassem menos solidárias. Isso é uma coisa estranha, porque ele está se referindo a isso num período, como eu já falei, fora de contexto, certo? Fora de contexto. Se o período está fora de contexto, em que contexto encontra-se essa ideia? Encontra-se essa ideia no contexto da teologia liberal com forte ênfase marxista, porque para os marxistas tudo é opressão e oprimido. E para isso eles precisam fazer com que as pessoas acreditem nisso. Então devemos tomar cuidado com isso, porque esse tipo de ideia pode fortalecer uma política esquerdista que na verdade é anticristã e antifamília nas igrejas batistas. Portanto, mais uma vez, Convenção Batista Fluminense, avalie melhor a orientação teológica das suas revistas. Não estou falando do autor, estou falando da convenção, que tem a obrigação de avaliar essa orientação teológica. No item 2, o pastor começa a discorrer sobre as divisões do livro de Eclesiastes. Não é muito produtivo discutir isso propriamente com detalhes. Mas se você quiser ler, leia que você vai entender, tá? Vai entender a divisão mais ou menos, que ele vai dizer que é dividida em seções e que tem repetições e coisas assim. Mas isso não é um assunto muito próprio para a escola bíblica dominical, né? E o que é interessante nessa lição especialmente é você analisar essa tendência à teologia liberal e especialmente olhar para o pensar e agir, para pensar e agir. Aqui ele dá algumas aplicações importantes e interessantes. Essas aplicações podem ser usadas e podem ser administradas na igreja, na verdade, na vida das pessoas.
Entretanto, algum contexto ficou prejudicado, talvez pela exiguidade de espaço da própria revista, talvez pela dificuldade do assunto. Mas é importante que a gente note isso. Entretanto, eu queria tratar com vocês que Eclesiastes é um livro de sabedoria e vocês precisam saber o que é sabedoria para entender Eclesiastes. Vou dar somente essa noção. Você vai em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e vai encontrar o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ora, o que é sabedoria? Sabedoria é você olhar para uma coisa e ver que ela se mostra boa e agradável perante Deus. Mas em que tipo de pessoa estaria esta sabedoria? Ora, esta sabedoria, a princípio, ela não está baseada na fé, tá? Ela não está baseada na fé, porque é somente o temor do Senhor. Não precisa nem ter fé no Senhor, só o temor, só ter aquele respeito a Deus, respeito às coisas de Deus. E esse respeito pode ser até indireto. Por exemplo, vivemos numa sociedade que tem a sua constituição dentro da ética judaico-cristã. E como essa ética judaico-cristã permeia a sociedade, não será estranho que você encontre mesmo um ateu que negue a religião, que não crê em Deus, mas que siga essa ética por opção. Então ele indiretamente tem um temor ao Senhor, embora ele não tenha fé, certo? Então vamos entender que o temor ao Senhor é uma coisa diferente. Por isso que você vai encontrar algumas pessoas que não são nem cristãs, mas que apresentam alguma sabedoria. Você vai encontrar pessoas que têm uma ideia totalmente errada das Escrituras, mesmo assim apresentam alguma sabedoria, porque têm o temor do Senhor, embora não professem a fé no Deus vivo e verdadeiro. Outra coisa, quanto à questão da sabedoria, é aquela ideia de que você aprende com o erro. Ora, ninguém aprende com o erro. Se você erra uma vez e não é corrigido, você vai continuar errando. A não ser que haja alguma consequência, haja algum problema. Então, quando há uma consequência, você corrige para evitar aquela consequência, certo? Então, você não aprende com o erro, você aprende com a consequência, né? Porque com a consequência você é obrigado a corrigir. Logo, só se aprende com a correção. Ninguém aprende com o erro. Quem inventou essa história de que se aprende com o erro foram os que, depois que mataram milhões de pessoas e tiveram que se justificar depois da queda do Muro de Berlim, dentro da sua teoria educacional, para provar que eles erraram, mas que estavam com boas intenções e que aprenderam a não errar mais. Então não adote essa ideia, não adote esse princípio de que se aprende com erro, pois aprendemos somente com a correção. Enfim, estes são os comentários essenciais para esta lição da revista. Eu quero que você analise isso e verifique. Você não precisa concordar comigo nem concordar com o autor, mas eu sinalizei algumas coisas que você deve analisar e verificar se estão corretas na lição da revista. Vou gravar outros vídeos sobre esta revista e sobre outras revistas para que a gente possa analisar e para que a Igreja de Cristo esteja alerta para coisas um tanto quanto polêmicas que se encontram nas revistas de escola bíblica dominical. Até porque a revista de escola bíblica dominical não tem a finalidade de avançar por polêmicas. Ao contrário, ela tem a finalidade de fortalecer doutrinas importantes para nós. Inclusive porque dentro da escola bíblica dominical existem pessoas de diferentes níveis escolares. E isso deve ser respeitado, evitando-se coisas que sejam extremamente intrincadas, das quais as pessoas não possam entender à primeira vista qual seja a utilidade. Por exemplo, dizer que o livro de Eclesiastes foi escrito em 300 e 200 a.C., sem a pessoa ter a menor noção do que implica isso, você já está colocando uma coisa na cabeça das pessoas da sua igreja, né? E essa coisa vai ser assimilada como verdadeira e depois vai ser aplicada em outro momento, é aplicada erroneamente. Então aqui nós estamos analisando as revistas sem se opor às pessoas, mas querendo mostrar a nossa opinião, certo?
Assim como o pastor aqui, o pastor Diego, teve a honra de ser convidado para escrever a revista, né? Então ele teve sua opinião publicada, então automaticamente passa a critério de avaliação também. Assim como tudo que eu publico também está a critério da sua avaliação também. Então que Deus nos abençoe rica e abundantemente.